Bom dia, pessoal. Para a aula de hoje, nós vamos estudar monômios. Dando continuidade aos nossos estudos de álgebra, no vídeo anterior nós vimos a identificação de uma expressão algébrica e o valor numérico dessa expressão algébrica. Agora nós vamos estudar algumas características das expressões algébricas. Essas características elas vão determinar situações, elas vão determinar expressões algébricas específicas. Este conteúdo de monômios que vocês estão vendo aqui está na página 198. E aí ele começa de uma situação problema, que diz o seguinte: Ricardo reformará o piso da garagem de sua casa, colocando lajotas retangulares. O esquema abaixo mostra a quantidade de lajotas que serão necessárias para cobrir todo o piso da garagem. Nesse esquema, x e y indicam comprimento e largura em centímetros de cada lajota. Então, a gente tem aí valores algébricos para determinar os valores aí da lajota. Então, tem aqui o valorzinho aqui de x e y, e aí tem o desenho dela montado. Aí vai dizer, sabendo que a lajota mede 80 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura, qual é a área do piso da garagem de Ricardo, desconsiderando os espaços para rejuntes? Aí ele faz a pergunta e traz a solução, já que é um exemplo. Aí diz assim, desconsiderando o espaço para os rejuntes entre as lajotas, podemos dizer que o comprimento da garagem em centímetros pode ser indicado por 8x, a largura em centímetros por 6x, a área em centímetros quadrados por... Como é que a gente calcula a área? Multiplica, eu vou multiplicar a largura pelo comprimento. Então, 8x vezes 6y vai dar 8 vezes 6, 48, 48xy. As expressões. Então, observe que apareceu aqui 3 expressões diferentes, que é o que o livro está mostrando aqui. Quais são essas 3 expressões? 8x, 6y e 48xy. Essas 3 expressões são monômios ou termos algébricos, ou ainda termos. Não vamos fixar nessas outras duas palavras. O que nós vamos fixar? Nós vamos fixar que elas são monômios. Aí ele vai dizer por que um monômio. Ele vai dizer aqui nessa tarja verde que monômio é um número ou uma expressão algébrica inteira na qual há apenas multiplicação entre números e letras. Essas letras devem ser expressas na forma de potência com expoentes naturais. Então, aí depois eu vou mostrar no papel direitinho, vou falar novamente essa classificação aqui do monômio. Aí, em um monômio, o que é que tem em um monômio? Em geral, podemos identificar duas partes nos monômios: o coeficiente e a parte literal. O coeficiente corresponde à parte numérica e a parte literal corresponde a variáveis, incluindo seus expoentes. Por exemplo, nesse daqui, 48xy. O coeficiente é o 48. A parte literal é o x e o y. Também depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos separando esses coeficientes de parte literal. Então, dando continuidade, depois aparece aí uma tirinha. Vamos ler a tirinha para ver qual é a relação que ela tem com o conteúdo que estudamos. Diz assim, o macaco diz assim: vai, Tucano, 7 letras, expressão algébrica formada pelo produto de um número por uma ou mais variáveis com expoentes naturais. Aí o Tucano diz o seguinte: x, y, z, w ao quadrado, a, b, c. Aí ele diz assim, sério? Deixa eu olhar a resposta. Aí ele diz assim, pode olhar. Aí fala assim, está errado, o certo é monômio. E o que eu falei? Um monte de letras sem sentido. As palavras cruzadas não estão preparadas para as minhas respostas geniais. Então, assim, o que o Tucano falou estava errado? Não. Ele falou um monômio. Só que o que ele queria que ele dissesse? O que é isso? Isso é um monômio. Então, são duas formas diferentes de expressar. Ele falou um monômio, só que, na verdade, a resposta para o que o macaco disse era só a palavra monômio. Quando ele disse,
Expressão algébrica formada pelo produto de um número por uma ou mais variáveis com expoentes naturais. E tinha 7 letras. Ele fez uma expressão com 7 letras e formou um monômio. Aí depois tem umas questãozinhas aí que vocês podem estar refletindo sobre a imagem aí que nós vimos. Depois do estudo de monômios, nós vamos estudar uma característica do monômio, que é monômio semelhante, que vai ser aí agora na página 200. Esse estudo aqui de monômios semelhantes, que ele vai dizer monômio com a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes. Essa parte eu transferi esses exemplos aqui para o papel e vou mostrar a vocês no papel. Pronto. Então, como vimos lá no livro, nós vimos o que são monômios. E aí, na página seguinte, o conteúdo seguinte ia falar sobre monômios semelhantes. Então, agora nós vamos ver o que são esses monômios semelhantes. Como especificamos lá, monômio é toda expressão algébrica que ela possui entre seus números e letras somente multiplicações. Somente multiplicações ou divisão. Ou seja, eu não posso ter uma adição e uma subtração. Se aparece dentro de uma expressão numérica uma adição e uma subtração, ela deixa de ser monômio. O monômio, ele é separado em parte algébrica e parte numérica. Parte algébrica ou parte literal e parte numérica. O que vai fazer um monômio ser semelhante? Para um monômio, primeiro eu tenho que identificar se ele é um monômio. Depois de identificado se é um monômio, para que eu possa afirmar que ele é semelhante, ele precisa ter a parte algébrica, ou seja, a parte literal igual em todos. Aqui eu tenho 4 monômios. Então, primeiro a gente já consegue identificar aqui que eles são... A gente já consegue identificar aqui que são monômios. 4xy² menos xy² z. Mas aqui tem um menos. Aqui tem um menos para indicar que esse monômio ele é negativo e não que está subtraindo ele. Aqui eu tenho xy² z sobre 3 e aqui 15xy² z. Então, tenho aqui 4 monômios. A primeira coisa que nós vamos fazer para saber se o monômio é semelhante é separar. Então, eu vou ter o... lá no livro, ele trouxe como coeficiente parte literal. Então, vamos usar essa mesma denominação. Mas pode ser também parte numérica e parte algébrica. Só que como a gente vai usar a mesma denominação que trouxe no livro. Coeficiente e parte literal. Então, nós temos... Vamos pegar esse primeiro aqui. Nós vamos fazer essa separação de coeficiente e parte literal. Eu vou separar aqui, eu vou escrever em todos aqui para depois a gente separar direito. Lembrando que aqui é só pra gente entender como é que é. Eu posso fazer essa separação de coeficiente parte literal mentalmente, eu não preciso escrever, só se a questão pedir para escrever. Se a questão não pedir, eu posso fazer essa separação mentalmente mesmo, só para determinar se eles são semelhantes ou não. Terminando aqui. Coeficiente e parte literal, que é o que vai formar os monômios. Pronto. Separando, então, aqui nós vamos ter esse primeiro monômio aqui. O coeficiente é toda a parte que tem número, com exceção dos expoentes. O expoente que está na letra, ele não é um coeficiente. Ele entra dentro da parte literal, porque ele acompanha a letra. Então, o que eu tenho de número aqui? Aqui eu tenho de número o 3. Então, o coeficiente é... O 3 não, o 4, perdão. O 4, o coeficiente é 4. Parte literal.
Parte literal são todas as letras que formam o monômio junto com seus expoentes. Então, eu vou ter x, y ao quadrado, z. Separei. Aqui, o coeficiente. Não aparece número nenhum, então ele não tem coeficiente? Tem. Qual é o coeficiente? Menos 1. É a mesma coisa quando eu estou trabalhando com letra. Letra A. Qual é o número que vem na frente da letra A? Por exemplo, tem o A e tem o 2A. Quando o A não tem número é porque tem o número 1 na frente dele, aqui é a mesma coisa. Só que aqui tem um sinal de menos, então o coeficiente vai ser menos 1. Isso é o que garante que meu monômio é negativo. Não aparece número, é o 1. Parte literal, todas as letras x, y ao quadrado, z. O meu terceiro coeficiente, o meu terceiro monômio, para quando eu vou separar o coeficiente, o que aparece aqui é um denominador 3. Eu posso dizer que meu coeficiente é 3? Não. Meu coeficiente é um denominador 3. Mas eu não tenho número nenhum no numerador. Se eu não tenho número nenhum no numerador, é a mesma regra daqui. Significa que o meu numerador é 1. Eu tenho esse monômio dividido por 3. Como eu vou tirar a parte literal? Se eu tirar a parte literal, eu tiro tudo. Eu posso ter uma fração só com denominador? Não, eu preciso do denominador e do numerador. Então, o que eu faço? Coloco o numerador 1 para colocar esse coeficiente em forma de fração. Por que fração? Porque aqui o 3 é denominador. A parte literal, x, y ao quadrado, z. E por último, o último monômio aqui com o coeficiente 15, que é o número que acompanha ele. E parte literal, x, y ao quadrado, z. Agora nós vamos observar o que é que esses 4 monômios têm em comum. Se eu observar a parte literal deles, cada um é diferente. Aqui eu tenho um número natural, aqui eu tenho um número inteiro, aqui eu tenho um número racional, aqui eu tenho um número natural. Tem nada a ver um com o outro, tá? E a parte literal? A parte literal aqui eu tenho x, y ao quadrado, z. Aqui x, y ao quadrado, z. X, y ao quadrado, z e x, y ao quadrado, z. Isso daqui me garante dizer que aqui eu tenho monômios semelhantes. Isso garante a semelhança desses monômios. Então, resumindo, o que é um monômio semelhante? Monômio semelhante é todo aquele monômio. Aí eu vou primeiro saber o que é um monômio. Monômio é uma expressão algébrica que não possui adição e subtração entre os termos. Por que entre os termos? Porque pode ter um sinal de menos indicando um monômio negativo. Então é bom lembrar que é entre os termos. E os expoentes, como diz lá no livro também, e os expoentes são números também inteiros. Eu, por exemplo, eu não posso ter aqui no expoente uma fração, porque aí já vai descaracterizar esse monômio. Então, monômio é isso. Monômio semelhante é quando eu tenho dentro da característica dos monômios 2 ou mais monômios onde a parte literal deles são iguais. Aí lembrando, e se aqui fosse x, y ao quadrado, z e aqui só x, y ao quadrado? Não serve para ser semelhante. Se fosse x, y ao quadrado, z e aqui x, y e z? Não serve para ser semelhante. Tem que ser exatamente igual. Todas as letras iguais e os expoentes nas mesmas letras. Se o quadrado aqui tivesse no z, também não seria semelhante. Então, para ser semelhante, é necessário que a parte literal seja igual. Dos 2 monômios ou mais, a parte literal precisa ser igual para que eu possa determinar ele como monômio semelhante. A gente precisa entender essa ideia de monômio semelhante, porque depois a gente vai usar isso em conteúdos posteriores. Então, para a aula de hoje, isso. Identificação do monômio e identificação dos monômios semelhantes. Bons estudos!